Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, uma ótima semana pra você, uma ótima segunda-feira. Quem puder deixar seu like, eu agradeço muito, galera. E vamos lá para as infos do palestra começando essa semana aqui. Lembrando que o Verdão entra em campo quarta-feira contra o Fluminense. Já anota aí pra não perder a programação, 9h30 da noite. Contra o Flu no Rio de Janeiro, o Fluminense que venceu ontem, vai tentar complicar nossa vida, mas a gente vai ter que ir lá buscar os 3 pontos. Mas antes disso, tem várias notícias aqui. E lembrando, se você quiser assistir esse jogo, Copa do Brasil, os confrontos contra o Flamengo, Botafogo, também da Libertadores e muito mais, Olimpíadas, canais de esportes, tudo, galera. No TV Torcida, no primeiro comentário na descrição, você faz o teste na hora, curtindo, você fecha com o pessoal, você vai ter uma excelente grade de canais com muito conteúdo, tá bom? Primeira coisa, gente, falando sobre o Dudu, né? O Dudu fiquei muito feliz de ver o Dudu em campo no último jogo. Ele teve pra mim uma boa atuação. Temos que lembrar que vem de uma lesão muito séria, muito grave, e ele conseguiu se desenvolver ali, em alguns momentos fazer dar dribles, cavar faltas, tentou finalizar no gol. A gente viu um Dudu jogando ali pelo lado direito, atuando. Ele deve ter uma sequência agora, porque o Estevão provavelmente aí, o Palmeiras trabalha, gente, com informação que eu obtive, que trabalha para que o Estevão esteja de volta no jogo contra o Flamengo, no mais tardar no segundo jogo, tá? Essa é a programação do Verdão para o nossa joia aí, que joga muita bola, craque de bola, moleque, porque teve a lesão, a torção no joelho e também no tornozelo, não vai precisar de cirurgia, como eu falei outro dia. E o Dudu, achei legal ele ter entrado no jogo, ter mostrado futebol, parece que o que eu vinha falando, principalmente lá no Verdão, sempre aqui também, estão pensando na instituição. Tipo, o Dudu queria sair, não vai sair mais, ele vai ficar até o final do ano no mínimo, ele tem contrato até o ano que vem. Tem que esquecer essa história. Cada um tem as suas responsabilidades, com certeza, mas o importante é o Palmeiras e ele estar atuando. Pode ser um cara que pode nos ajudar nessa sequência de tantos jogos que vem por aí. Outra coisa, gente, o Richard Rios, o Palmeiras recebeu uma sondagem do Manchester United, gente. Exatamente, aí quando a gente fala de Manchester United, são libras, é muita grana, e o time inglês buscou informações do Richard Rios com o Palmeiras, e fora isso, outros clubes italianos. O Richard Rios provavelmente deve receber uma proposta. O Palmeiras não pensa em vender o atleta, o Palmeiras pensa que é um atleta importante para a temporada, para a sequência, mas aquele negócio, tudo depende de quanto será essa proposta, né? O Manchester United de repente oferece aí, sei lá, 18 milhões de libras, e aí como é que faz? Apesar de ele ter uma multa alta, fica difícil segurar. Lembrando que o Palmeiras pagou 7,5 milhões pelos percentuais do Richard Rios. Então aí fica difícil segurar. Também tem o jogador, o interesse do jogador. Às vezes, será que ele não quer jogar uma Premier League caso o Manchester faça proposta? Então tem tudo isso na negociação. Outra coisa, o Piquerez fez a cirurgia já, pessoal. Está tudo bem com ele. Tudo bem no sentido de que a cirurgia foi um sucesso. Tudo agora ele vai para o núcleo de performance lá, fazer o trabalho para poder voltar o quanto antes, né? Não tem previsão exata aí do Piquerez, mas a tendência é que ele volte lá pro finzinho da temporada, mas o departamento médico do Palmeiras é extremamente competente, a gente sabe que vão dar 110% ali para que o Piquerez consiga voltar o quanto antes. Outra coisa, o Palmeiras não pensa, gente, em contratar um lateral esquerdo. O Abel falou isso na coletiva, mas o Abel às vezes fala as coisas e o Palmeiras faz outra, né? Isso nunca dá pra gente levar, como posso dizer, como uma certeza absoluta que é falado em coletiva, porque às vezes eles falam umas coisas, a gente tá satisfeito com o Lopes e com o Rony, mas tentaram trazer o Gabriel no meio do ano de todo jeito, não deu certo, o Gabriel vai ficar por lá, nós já sabemos, mas ele não pensa em trazer outro lateral, o Palmeiras nesse momento. Por quê? Tem o Vanderlan, que fez um bom jogo pra mim, na minha visão. O Caio Paulista, eu vou até falar a verdade aqui, ele tem entrado melhor nos jogos, viu? Sei que muita gente não vai gostar disso que eu tô falando, tudo, mas ele tem entrado melhor nessas partidas, esses últimos jogos aí. Antes ele entrava muito mal, ele deu uma melhorada, claro que precisa desempenhar ainda. O jogador também só consegue mostrar seu futebol jogando, então o Palmeiras confia aí que o Caio Paulista e o Vanderlan são os laterais aí pra sequência da temporada. E uma coisa aqui, gente, que eu queria, como posso dizer, respeitosamente discordar do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel não manda bem, eu já falei isso aqui algumas vezes, e é a segunda ou terceira vez que ele vem numa coletiva e ele aponta um erro individual do Flaco Lopes. Não é a primeira vez que ele fez isso. Ele fez isso na Supercopa, ele já tinha feito outro dia falando que o Rony fez um gol contra o Bragantino e falou, será que o Lopes faria o gol que o Rony fez? Pelas características e tal, e agora nesse final de semana ele falou de novo que ele fez o mais difícil, mas não pode perder um gol daquele, que aquilo ali é como se o goleiro tomasse um frango. Abel, você não faz críticas pessoais ao Veiga, você não faz críticas pessoais ao Zé Rafael, ao Gustavo Gomes, que já falhou, a tantos outros jogadores, como o próprio Rony. Quantos gols o Rony já não perdeu no Palmeiras? Quantos, assim, mas é uma lista interminável e você acaba não pontuando. Eu sempre sou contra um treinador vir na coletiva e
E, gente, eu não estou falando que eu estou certo, é apenas a minha observação, tá? Eu não acho certo ele vir na coletiva e pontuar um jogador. Isso não é o correto a se fazer. Quantas vezes já tiveram jogadores com atuações muito ruins e ele acabava não falando? E o Abel sempre fala mais de jogadores jovens, já percebi antes ele falava do Giovani, eu já lembro ele ter falado, do Flaco Lopes ele já falou algumas vezes, já falou alguma vez outra do Fabinho, então assim, eu não acho legal esse tipo de coisa porque você pode tirar a confiança de um jogador. E tem alguns atletas ali que ele acaba não falando. Eu já vi vários jogadores perderem gols iguais àqueles que o Lopes perdeu. Já vi. E ele acaba não falando. Então, eu acho que não é legal o Abel fazer isso, porque eu acho que expõe o jogador. Tem que fazer aquele gol? Claro que tem que fazer. Mas isso são coisas do futebol, gente. Isso acontece, não foi a primeira vez que ele perdeu esse gol. Outros jogadores vão perder gols, inclusive o nosso time, nós podemos até falar com uma certa franqueza, né? A gente perde muitos gols, né? Eu vi um dado esses dias aí que o Palmeiras é um dos times que tem o pior aproveitamento em finalização, em finalizações no gol para concluir em gol. Tipo, o Palmeiras tem que finalizar muito mais do que vários times para conseguir fazer um gol. Isso significa que a pontaria não está aquelas coisas. Então, só um ponto de vista. Eu acho que não é legal individualizar sobre erros de jogadores. Acho que isso é uma coisa que tem que ser tratada internamente, até porque ele só faz com alguns, com os outros ele não faz. Pelo menos é a minha opinião, não tô falando fora Abel nada, mas eu acho que não é bem por aí, nesse sentido de pontuar um erro individual de um atleta. Senão tem que ser a mesma regra pra todo mundo, pelo menos eu acho. E você, o que você acha aí? Um abraço, galera, tamo junto, ótima semana pra você, até a próxima. Lembrando, o Verdão sempre lá, só volta na sexta-feira, mas agradeço você que está acompanhando aqui. Valeu, até a próxima, é nóis.